O senador Eduardo Girão lamentou em entrevista coletiva o que chamou de espetáculo horroroso na CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. A sessão de hoje foi marcada por conflitos, gritaria e insultos, com o presidente da comissão chamando Girão de oportunista e sorrateiro. O senador Girão apontou: isso tudo contribui com a imagem péssima que estamos passando para a população. O senador relatou que a sessão de hoje incluiu uma reunião secreta sem transmissão ao público, na qual o grupo que comanda a CPI trouxe suas decisões previamente acordadas e pediu aos senadores restantes que as referendassem. Girão afirmou que não aceitou a proposta e pediu a convocação do Dr. Gabas, representante do Consórcio do Nordeste, para que explicasse a compra de respiradores superfaturados que não foram entregues. O senador disse que seu pedido foi ignorado e acrescentou: infelizmente, existe essa tendência de blindagem forte, mas eu espero que a sociedade acompanhe e cobre. Assista. Boa tarde, senador. Boa tarde. Hoje a CPI definiu nomes de governadores para serem ouvidos na próxima etapa. Como o senhor vê essa questão? O que vai ser abordado desses governadores? Em primeiro lugar, eu acho que nós devemos um pedido de desculpas à nação, todos nós, pelo espetáculo hoje horroroso que aconteceu na CPI. O clima exaltado, agressão, assim, de uma forma ostensiva entre colegas. Então isso tudo contribui para uma imagem péssima que nós estamos passando para a população em termos de civilidade. E esse caminho é um caminho muito perigoso, é um caminho que ele pode trazer prejuízos para todos, porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus, Divergências políticas nós temos com qualquer pessoa, mas precisamos tratar isso de forma respeitosa. E hoje, particularmente, eu fui agredido pelo presidente da CPI, que sempre respeitei, mesmo divergindo desde o início, porque eu fui candidato a presidente dessa CPI e queria fazer algo imparcial para evitar essa parcialidade que a gente vê hoje, tanto do presidente da CPI como do senador Renan Calheiros, que é o relator. Então, houve uma reunião anterior, que estava inclusive divulgado para o Brasil inteiro, a expectativa das pessoas para o Brasil inteiro, uma reunião que eles fizeram num grupo de oposição, porque esse G7 é um grupo de oposição, e eles combinaram as coisas entre eles, chegaram lá na hora da reunião e disseram: não, vamos agora combinar com o independente, com o governista. E aí iniciou a sessão e fechou a sessão, e fomos para uma sala conversar. E nessa reunião estava lá a relação de quem são os, segundo o acordão entre eles, quem seriam os governadores, quem seriam os prefeitos a serem chamados. E eu questionei: olha, por que não inclui o Consórcio Nordeste, já que a gente tem aqui várias informações sobre isso, inclusive já chegaram informações no gabinete, onde existem indícios fortíssimos. Só para dar um exemplo, 300 respiradores comprados pelo Consórcio Nordeste, da indústria da maconha, que vende produtos à base de maconha. Esses respiradores superfaturados, se você comparado a um preço de mercado do próprio governo brasileiro que comprou, de outros estados, nunca chegaram aos nordestinos. Então, o dinheiro foi pago com antecedência, foi de forma antecipada, e esses respiradores não chegaram. Lá em Fortaleza, eu fui agora no Mercado São Sebastião conversar com as pessoas, e muitas pessoas chegando para mim dizendo: e o Consórcio Nordeste? E o Consórcio Nordeste? Que é um objeto, inclusive, eu menciono no meu requerimento que deu origem a essa CPI também. 45 senadores assinaram o meu requerimento que deram origem a essa CPI, que é investigar governo federal, tem que ser investigado mesmo, governo estaduais e municipais que recebem verbas federais. E eu cito o Consórcio do Nordeste lá.
Mas essa CPI, pela parcialidade cada vez mais escandalosa dela, uma CPI política, politiqueira, né? Que está subindo em cima de 450 mil mortos brasileiros para fazer palanque político para 2022, que eu acho isso uma desumanidade, uma covardia com o povo que sofre as consequências da pandemia na área da saúde, na área da economia e com fome. Essa CPI não quer olhar para a corrupção. E deu um aperitivo hoje. Está aqui, governadores. Enquanto tinham já anunciado que ia ter prefeitos, e eu fui pedir o consórcio Nordeste. Por que não se quer ver o consórcio Nordeste? Se tem até aqui, o processo subiu para o STJ, né? E a todo custo o tribunal lá do estado da Bahia quer levar de volta. A população precisa saber disso. Por que querem, foi federalizado, e por que querem levar de volta para a Bahia? Então, é um sentimento, é um anseio legítimo da sociedade para investigar União, estados e municípios. Mas, para mim, caracteriza uma blindagem. Por que não chamaram logo hoje os prefeitos e o consórcio Nordeste? Por que aconteceu isso? Essa é a pergunta que fica, e a gente espera que tenha uma resposta muito em breve, porque a sociedade não quer uma parte da verdade, ela quer toda a verdade. Senador, a comissão aprovou o requerimento para o depoimento de governadores. Por que seria importante ouvir prefeitos também? Pronto, porque o critério estabelecido por esse grupo que fez esse acordo, né, que é o G7, que é a oposição, e depois levou para que nós referendássemos, e eu levantei e não concordei, que eu achava que tinha que cumprir pelo menos as operações da Polícia Federal que tiveram em estados e municípios. E só começaram com governadores. E as grandes capitais que estavam divulgadas, né, que tiveram operação da Polícia Federal também, foi descartado. Então isso pega mal. Por que não foram vistos esses prefeitos, por exemplo? E também o consórcio Nordeste. O que é que custava aceitar o pedido para trazer o doutor Gabas? Doutor Gabas, que é o coordenador do consórcio Nordeste, que teve esses escândalos todos aí, que a gente está querendo saber a verdade. Então não custava nada chamar, porque é uma demanda da sociedade. Mas infelizmente existe aí essa tendência de blindagem forte, mas eu espero que a sociedade acompanhe, cobre, para que a gente possa votar isso quanto antes. Amanhã acontece o depoimento do senhor Dimas Covas, do Butantan. O que o senhor espera que ele traga de explicações para a CPI? Questões de vacinas, os prazos, né? Muito importante que a gente cruze os dados que o doutor Covas vai trazer amanhã aqui para a CPI, com os depoimentos que nós tivemos, né? Dos ministros da saúde, tanto o atual como os demais, para a gente entender como é que foi o cronograma. E eu tenho perguntas a fazer, peço licença para não falar, porque o efeito surpresa também é importante. Mais adiante. Senhor relator, divida esse crédito comigo também. Eu não estou em acordo nenhum. Eu também. Eu não estou em acordo nenhum. Eu quero deixar claro também que eu também não estou nesse acordo, não. Então, presidente, qual é o acordo? Então estamos juntos. Qual é o acordo? Estamos juntos. Não tem acordo nenhum aqui. Qual é o acordo que você não está, Renan? Senador Renan? Acordo que nós não estamos. Qual é? Que nós não estamos. Eu não estou. Eu já coloquei aqui várias vezes e o presidente pede-me gentilmente, eu queria novamente colocar. Eu não fiz acordo para convocar governador, muito menos prefeito, porque não é da competência do Senado Federal fazê-lo, tá? Unicamente por isso. Presidente, vamos deliberar sobre o que nós acordamos lá na sala 7. Vamos dar sequência, por favor, senhor presidente. Por favor. E os prefeitos, senador Omar Aziz, como é que vamos ouvir mesmo os prefeitos de capitais? Olha, senador Eduardo Girão, Vossa Excelência é um oportunista. E oportunista pequeno.
Vossa Excelência estava lá, escutou o que nós acordamos. Eu não acordei isso. Vamos colocar em Eu não fiz esse acordo. Vossa Excelência, desde o primeiro momento, toda a sociedade brasileira que tem inteligência sabe que Vossa Excelência está aqui com um único objetivo: é que a gente não investigue por que a gente não comprou vacina. E o Vossa Excelência, que não entende patavina de saúde, quer impor a cloroquina na cabeça da população. Vossa Excelência, repito, é um oportunista. Oportunista. Porque Vossa Excelência lá... Calma, presidente. Não, calma não. Calma não. Nós acordamos lá. Senador, e eu quero falar... Veja bem, eu tenho... A coisa que eu mais repeti lá, o senador Eduardo Girão depois vai querer tirar proveito disso. Falei ou não falei isso? Proveito de quê? Proveito de quê, senador? Senador Omar, proveito de o quê? relator está dizendo que não fez acordo, Randolfo está dizendo que não fez acordo, do mesmo jeito. Então vamos colocar... Eu também não fiz acordo. Vamos colocar os prefeitos... Agora, senador Omar Aziz, eu queria fazer um pedido Eu só estou fazendo... O senhor fez uma agressão disso? Não fiz uma agressão, não. Me leve para o Conselho de Ética. Não, vou fazer isso. Me leve para o Conselho de Ética. Eu só quero dizer o seguinte... Me leve para o Conselho de Ética. Eu respeito o senhor. Eu respeito o senhor. Vossa Excelência não respeita ninguém. Agora... Vossa Excelência age sorrateiramente. Vossa Excelência não respeita ninguém. O senhor está sendo pressionado não. O senhor está sendo pressionado pela população brasileira que quer toda a verdade. Mas quem está querendo? Vossa Excelência não quer verdade. Vossa Excelência, volto a repetir. O senhor está nessa presidência. Vossa Excelência, tá não me diga que é meu amigo. Vossa Excelência não é meu amigo, não. Vossa Excelência é sorrateiro. Eu queria fazer uma coisa justa, independente. Eu não quero blindar ninguém. Eu não quero blindar ninguém. Vamos botar o requerimento. Nos prefeitos. A gente pode continuar nas conversas. Não, nos prefeitos.